Você já se viu deitado na cama, pronto para dormir, e de repente, o silêncio da noite é interrompido por um som alto, que parece ecoar pelas paredes do seu quarto? Pode ser a música estridente que vem do apartamento vizinho, uma conversa em tom elevado, uma festa que parece não ter fim, ou até mesmo o barulho constante de passos e móveis arrastando. Nesse momento, a sensação de impotência toma conta, e a pergunta que ecoa na mente é: será que eu vou conseguir descansar hoje? Esse é um drama que milhões de pessoas enfrentam diariamente e que talvez você esteja enfrentando agora mesmo. Quando falamos em vizinhos barulhentos, não estamos falando apenas de um incômodo passageiro. Estamos falando de algo que invade a sua rotina, rouba a sua paz e pode até afetar a sua saúde emocional. Afinal, quem nunca perdeu a paciência ao tentar se concentrar em um trabalho importante, enquanto do outro lado da parede, o volume da televisão parecia estar em uma arena de show? Quem nunca tentou relaxar depois de um dia cansativo e foi obrigado a ouvir discussões ou gargalhadas que atravessam a madrugada? Se você se identificou com essas situações, saiba que não está sozinho. Esse problema é muito mais comum do que se imagina, e justamente por isso precisamos falar sobre ele. A verdade é que, na correria da vida moderna, cada um de nós valoriza os pequenos momentos de silêncio, aqueles instantes em que conseguimos desconectar do mundo e simplesmente descansar. No entanto, quando o barulho externo invade o nosso espaço, sentimos como se a nossa intimidade fosse violada. É como se não houvesse mais fronteira entre o que é meu e o que é do outro. E isso gera uma mistura perigosa de emoções: raiva, frustração, ansiedade e até desespero. Mas antes de falarmos sobre como lidar com essa situação, é importante entender algo fundamental. O incômodo que você sente não é frescura, não é exagero, e muito menos falta de tolerância. O barulho constante realmente impacta o funcionamento da mente e do corpo. Quando somos expostos a sons altos ou repetitivos, principalmente em momentos em que precisamos de silêncio, o cérebro entra em estado de alerta. E esse estado de alerta impede que o corpo relaxe, o que, por sua vez, compromete o descanso, a concentração e até mesmo a saúde mental. Por isso, nesse vídeo, eu quero abrir um diálogo direto com você. Eu quero mostrar que, por trás desse problema que parece simples, existe uma explicação psicológica profunda, que ajuda a entender por que o barulho incomoda tanto e, principalmente, como é possível encontrar soluções inteligentes para lidar com ele. Não se trata apenas de reclamar dos vizinhos ou de buscar culpados. Trata-se de aprender a recuperar a sua paz interior, mesmo em ambientes que parecem hostis. Talvez você esteja pensando: mas como eu vou conseguir manter a calma se o vizinho insiste em transformar a casa dele em uma boate todo fim de semana? Ou, como eu posso relaxar se o barulho parece ser maior exatamente nos momentos em que eu mais preciso de descanso? Essas são perguntas legítimas, e é justamente sobre elas que vamos conversar. Ao longo deste conteúdo, eu vou compartilhar reflexões baseadas na psicologia e no olhar de Augusto Cury, que estuda profundamente o funcionamento da mente e as armadilhas emocionais que nos impedem de viver com qualidade. Vamos falar sobre o impacto que o barulho gera, por que ele nos incomoda tanto e, principalmente, o que pode ser feito para resgatar a sua tranquilidade. E eu já adianto uma coisa: não espere aqui fórmulas mágicas ou soluções simplistas. O que você vai ouvir é real, é prático e pode ser colocado em prática na sua vida a partir de agora. Vamos falar tanto de atitudes externas, como estratégias para lidar diretamente com os vizinhos, quanto de atitudes internas, relacionadas à forma como você pode treinar sua mente para não ser sequestrada pelo estresse. Então, se você já se sentiu cansado, irritado ou até mesmo desesperado por causa do barulho alheio, fica comigo até o final, porque eu garanto que esse conteúdo pode abrir uma nova perspectiva, não apenas para lidar com os vizinhos barulhentos, mas também para encarar qualquer situação em que fatores externos tentam roubar a sua paz. Afinal, mais importante do que controlar o ambiente é aprender a controlar a si mesmo. E essa talvez seja a chave que você estava buscando. Prepare-se, porque hoje nós vamos mergulhar em uma reflexão que pode transformar a forma como você lida com o barulho e, principalmente, com as suas emoções diante dele. E, quem sabe, no final, você descubra que o silêncio que tanto procura pode estar muito mais perto do que imagina.
Quando pensamos em vizinhos barulhentos, talvez a primeira imagem que venha à sua mente seja aquela de alguém com a televisão no último volume, ou de uma família que resolve discutir seus problemas em voz alta sem se preocupar com quem mora ao redor. Mas o contexto é muito mais amplo do que isso. Barulho é algo que invade, sem pedir licença, e que pode vir em diferentes formatos. Às vezes, é a música alta que parece estar dentro da sua sala. Outras vezes, é o som metálico de uma reforma interminável, como se cada batida de martelo fosse um lembrete constante de que a sua tranquilidade não tem valor. Pode ser também o cachorro que late sem parar, a criança que corre pela casa em horários impróprios, ou até o hábito de arrastar móveis a qualquer hora do dia ou da noite. Essas situações parecem pequenas quando olhadas isoladamente, mas quando se repetem constantemente, se tornam um verdadeiro peso no cotidiano. Imagine um copo sendo enchido gota a gota. Cada barulho que você não consegue controlar é uma nova gota. No começo, você até suporta, mas com o passar dos dias, o copo transborda, e o que parecia ser apenas uma irritação passageira se transforma em estresse crônico, desgaste emocional e até conflitos diretos com os vizinhos. O problema se torna ainda mais grave porque o barulho não tem hora para acontecer. Ele pode surgir exatamente no momento em que você mais precisa de concentração para terminar um trabalho importante, ou no instante em que você decide deitar e relaxar depois de um dia cansativo. É como se o ruído tivesse um talento especial para aparecer nos piores momentos, minando a sua paciência e roubando a sensação de controle sobre a própria vida. Outro ponto que torna esse problema tão desgastante é a sensação de impotência. Dentro da sua casa, você espera ter autonomia, espera ter domínio sobre o ambiente. Mas quando o som que vem de fora invade suas paredes, você percebe que, na prática, não tem tanto poder assim sobre o seu próprio espaço. E essa percepção é angustiante. É como se o lugar onde você deveria encontrar paz se transformasse em mais uma fonte de ansiedade. E não pense que esse é um problema individual. Na verdade, é uma realidade coletiva. Pesquisas mostram que a poluição sonora está entre os maiores fatores de estresse urbano. Grandes cidades já convivem com esse desafio há décadas, mas o barulho não é exclusividade de metrópoles. Em pequenos prédios, em bairros residenciais, em vilas e condomínios, a convivência entre pessoas com hábitos diferentes sempre traz a possibilidade de conflito. É importante lembrar também que o barulho não atinge todo mundo da mesma forma. Algumas pessoas têm maior tolerância, conseguem ignorar e seguir em frente. Outras, por questões emocionais ou de saúde, sentem o impacto de forma muito mais intensa. Para quem sofre de ansiedade, por exemplo, o som constante pode ser um gatilho poderoso que acelera os pensamentos, aumenta a irritabilidade e dificulta ainda mais a convivência. Já quem enfrenta problemas de insônia encontra no barulho um inimigo direto do descanso. E o ciclo se retroalimenta. Quanto mais cansado, mais intolerante você fica. E quanto mais intolerante, mais o barulho parece insuportável. Se olharmos bem, percebemos que o barulho em si é apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro problema está em como ele afeta nossa vida prática e emocional. O vizinho que toca música alta não está apenas invadindo o seu espaço sonoro. Ele está comprometendo a sua capacidade de relaxar, de trabalhar, de estudar e até de conviver de forma saudável dentro da sua própria casa. E o mais curioso é que, muitas vezes, os vizinhos nem percebem o impacto que causam. Para eles, pode parecer algo normal. É só uma música, é só um churrasco, é só a criança brincando. O que para uns é apenas um detalhe, para outros se transforma em um verdadeiro pesadelo. Essa diferença de percepção é o que gera tantos conflitos. Porque enquanto um lado acha que está apenas vivendo sua vida, o outro sente que está sendo constantemente desrespeitado. Diante desse contexto, fica claro que o problema dos vizinhos barulhentos não é apenas uma questão de tolerância ou de má vontade. É um desafio de convivência. É o choque entre diferentes estilos de vida, diferentes níveis de consciência e diferentes formas de enxergar o espaço coletivo. E justamente por isso, não basta apenas reclamar. É preciso compreender a raiz do problema, para que possamos encontrar soluções que realmente funcionem, tanto do lado prático quanto do lado emocional.
Portanto, antes de avançarmos para as explicações psicológicas mais profundas e para as estratégias de solução, é essencial reconhecer esse contexto. Vizinhos barulhentos não são apenas um incômodo, são um fator real de desgaste que interfere no descanso, na produtividade e até nos relacionamentos familiares. Reconhecer a gravidade do problema é o primeiro passo para começar a lidar com ele de forma inteligente e eficaz. Pouca gente percebe o quanto o barulho constante pode afetar não apenas os ouvidos, mas também o coração, a mente e até a forma como enxergamos a vida. À primeira vista, pode parecer exagero dizer que o som vindo do vizinho impacta tanto assim. Afinal, é só um barulho. Mas a verdade é que o ruído repetitivo e fora de controle não é apenas um incômodo sonoro. Ele se transforma em uma fonte silenciosa de desgaste emocional que vai se acumulando pouco a pouco dentro de nós. Imagine que a mente humana funciona como um grande reservatório de energia. Cada vez que você é exposto a um estímulo externo, um pouco dessa energia é consumida. Quando o estímulo é agradável, como uma música que você escolheu ouvir ou o som da natureza, essa energia se renova. Mas quando o estímulo é invasivo, como uma furadeira no domingo de manhã ou um vizinho gritando à noite, o efeito é completamente diferente. Em vez de recarregar, você gasta energia tentando resistir ao que não pode controlar. E essa resistência contínua gera fadiga emocional. Um dos primeiros efeitos desse processo é a irritabilidade. Sons que se repetem ou que chegam em momentos inoportunos despertam uma reação automática no cérebro, o estado de alerta. Nosso organismo é programado para reagir a estímulos sonoros porque, na evolução, o barulho muitas vezes significava perigo. O problema é que, na vida moderna, esse mecanismo continua funcionando, mas agora é ativado por situações que não representam risco real. Assim, sempre que você ouve aquele vizinho arrastando móveis às 11 da noite, o seu corpo reage como se precisasse se defender. O coração acelera, a respiração muda e a mente começa a liberar pensamentos de impaciência e até de raiva. Com o tempo, essa irritabilidade pode se transformar em estresse crônico. O excesso de barulho atrapalha o sono, dificulta a concentração e deixa a sensação constante de que você nunca consegue desligar. É como se houvesse sempre um ruído de fundo dentro da sua mente, impedindo que você aproveite os momentos de descanso ou de lazer. Estudos mostram que pessoas expostas continuamente a ambientes barulhentos apresentam níveis mais altos de cortisol, o hormônio do estresse. E isso não afeta apenas o humor, afeta também a saúde física, aumentando riscos de hipertensão, problemas cardíacos e até enfraquecimento do sistema imunológico. Outro efeito emocional bastante comum é a ansiedade. Quando você sabe que o barulho pode acontecer a qualquer momento, a mente começa a viver em antecipação. Antes mesmo de ele começar, você já está tenso, esperando pelo incômodo. Isso gera um estado de vigilância constante, que desgasta mentalmente e impede que você relaxe. É como se o corpo vivesse sempre preparado para um ataque, mesmo dentro da sua própria casa. Essa antecipação é perigosa, porque transforma a mente em refém do medo de algo que ainda nem aconteceu. Além da ansiedade, a sensação de impotência é um dos aspectos mais pesados. Afinal, dentro do seu lar, você deveria ter o controle. Mas quando um vizinho decide ligar a caixa de som em volume máximo, esse controle desaparece. Essa falta de poder sobre o próprio ambiente é profundamente desestabilizadora. E quanto mais você sente que não pode fazer nada, maior é a frustração. Essa frustração acumulada pode se manifestar de diversas formas, desde discussões impulsivas com os vizinhos até o desejo de se mudar, mesmo que não haja condições financeiras para isso. O impacto do barulho também atinge os relacionamentos dentro de casa. Um ambiente constantemente barulhento aumenta o nível de irritação entre todos os moradores, e essa tensão pode se refletir em discussões familiares. Um pai cansado pode perder a paciência mais facilmente com os filhos. Um casal pode começar a brigar por detalhes, quando na verdade o estopim é a falta de paz que ambos sentem. O barulho externo, portanto, muitas vezes age como uma faísca que acende conflitos internos, e não podemos esquecer do efeito sobre a produtividade. Quem trabalha ou estuda em casa sabe como é difícil manter o foco com ruídos constantes. Cada interrupção sonora
exige que o cérebro reinicie o processo de concentração, e isso consome ainda mais energia mental. O resultado é uma sensação de exaustão ao final do dia, mesmo que você não tenha conseguido realizar metade do que planejava. É interessante notar que a intensidade do barulho nem sempre é o que mais incomoda. Muitas vezes, o que pesa é a repetição e a imprevisibilidade. Um som alto mais previsível e rápido pode ser tolerável. Já um ruído moderado mais constante pode se tornar insuportável, justamente porque não permite que o cérebro encontre descanso. Esse detalhe explica por que alguns vizinhos barulhentos parecem provocar tanta revolta. Não é apenas o som, é a constância e a invasão contínua. Por tudo isso, podemos concluir que o barulho de vizinhos não é apenas uma questão de tolerância. Ele é um fator real de desgaste emocional, capaz de comprometer a saúde física, a saúde mental e a qualidade das relações. E entender esse efeito é fundamental para que possamos encontrar soluções. Porque quando você percebe que não está exagerando, que o incômodo é legítimo e que sua mente realmente sofre com isso, você também percebe que precisa agir. O silêncio não é apenas ausência de som. É uma condição essencial para o equilíbrio da vida. Até aqui nós falamos sobre o incômodo que o barulho dos vizinhos causa, sobre o contexto do problema e os efeitos emocionais que ele provoca. Mas para realmente compreender por que esse tipo de situação mexe tanto com a nossa mente, é essencial olhar pela lente da psicologia. E entre os estudiosos que mais se dedicaram a entender como funciona a mente humana diante das pressões do cotidiano, está Augusto Cury, psiquiatra e pesquisador renomado, conhecido por seus estudos sobre a inteligência emocional e o funcionamento da mente sob estresse. Segundo Cury, a mente humana é como um palco. Nesse palco, diferentes pensamentos, emoções e memórias estão constantemente em movimento. O barulho externo, quando invade esse espaço, age como um ator intruso que não foi convidado, roubando a cena e atrapalhando a peça que estava em andamento. Em outras palavras, o som indesejado sequestra a nossa atenção, e quando a atenção é sequestrada repetidamente, nós perdemos a capacidade de administrar a própria mente. Cury fala muito sobre o fenômeno que ele chama de síndrome do pensamento acelerado. Essa síndrome surge quando a mente é bombardeada por estímulos contínuos, sem ter tempo para descansar. O excesso de barulho, portanto, não é apenas incômodo. Ele é combustível para acelerar ainda mais esse processo. O resultado? Ansiedade, insônia, perda de foco e, em casos mais graves, sintomas depressivos. O vizinho que liga a música alta pode não ter consciência disso, mas está ativando gatilhos psicológicos profundos em quem é forçado a ouvir. Do ponto de vista psicológico, o barulho externo não é apenas uma invasão de espaço físico, mas também uma invasão de espaço mental. Nossa mente precisa de silêncio para organizar pensamentos, consolidar memórias e até para criar. Cury ressalta que a criatividade nasce nos momentos de pausa, nos intervalos de silêncio, quando a mente consegue respirar. Mas quando vivemos em constante exposição a ruídos, essa pausa não acontece. E sem pausa, não há equilíbrio. Outro ponto importante levantado pela psicologia é a questão da resiliência emocional. Cury nos lembra de que não temos controle sobre muitos fatores externos da vida. Não podemos controlar o trânsito, as notícias, as crises econômicas. E da mesma forma, muitas vezes não conseguimos controlar o barulho dos vizinhos. Mas o que podemos controlar é a forma como reagimos a isso. A verdadeira liberdade emocional não está em eliminar todos os problemas, mas em aprender a blindar a mente diante deles. Esse conceito é poderoso, porque muda a perspectiva. Quando pensamos apenas em termos de controle externo, caímos na frustração. Eu não consigo mudar o vizinho. Mas quando deslocamos o foco para dentro, percebemos que podemos treinar nossa mente para não ser sequestrada pelo incômodo. Isso não significa ignorar o problema ou fingir que ele não existe. Significa reconhecer que, além das medidas práticas que podemos tomar, existe também uma estratégia interna que precisa ser desenvolvida. Cury costuma afirmar que a mente é como uma empresa, e nós somos os gestores dela. Se deixamos qualquer pensamento ou estímulo invadir sem filtro, essa empresa entra em colapso. O barulho, nesse caso, é um funcionário rebelde que insiste em bagunçar o ambiente. Cabe ao gestor, ou seja, a nós mesmos, colocar limites
definir regras internas e, principalmente, escolher como lidar com essa interferência. Do ponto de vista clínico, psicólogos e psiquiatras também alertam para os efeitos acumulativos da exposição ao ruído. O barulho constante aumenta a atividade da amígdala cerebral, região associada às emoções de medo e raiva. Esse aumento prolongado pode alterar padrões de comportamento, tornando a pessoa mais impaciente, mais explosiva e menos tolerante. Não é raro encontrar casos em que vizinhos barulhentos se tornam gatilhos para surtos de agressividade. Entender isso ajuda a perceber que a questão não é apenas moral ou social, é biológica e psicológica. E aqui entra outro ensinamento de Cury: a importância de educar a emoção. A educação tradicional foca em acumular informações, mas raramente ensina como lidar com a frustração, com o estresse ou com o incômodo. No entanto, educar a emoção é aprender a não permitir que estímulos externos determinem a qualidade da nossa vida interna. O barulho pode estar presente, mas não precisa dominar a mente. Esse treinamento é o que diferencia uma pessoa que sofre constantemente de outra que, mesmo exposta ao mesmo ambiente, consegue preservar a calma. É claro que isso não significa que devamos aceitar passivamente qualquer situação. A psicologia não nos convida à resignação, mas ao equilíbrio. Devemos agir para resolver o que está ao nosso alcance, como dialogar com o vizinho ou recorrer a regras do condomínio. Mas, ao mesmo tempo, precisamos desenvolver ferramentas internas para que o problema não nos destrua emocionalmente. Portanto, sob a ótica da psicologia e do pensamento de Augusto Cury, o barulho dos vizinhos é um exemplo prático de como fatores externos podem sequestrar a mente e roubar nossa paz. Mas também é uma oportunidade de exercitar a gestão emocional, de aprender a colocar limites internos e de desenvolver resiliência, porque no fim das contas, viver em sociedade sempre trará desafios, e a forma como reagimos a esses desafios é o que define a nossa qualidade de vida. Até aqui, falamos sobre como o barulho afeta a nossa vida, como ele nos desgasta emocionalmente e até como a psicologia explica os mecanismos da mente diante dessa invasão sonora. Mas surge uma pergunta inevitável: por que algumas pessoas parecem não se importar em incomodar os outros? Por que existem vizinhos que vivem em um padrão constante de barulho, como se o mundo ao redor não existisse? A resposta para essa questão é mais complexa do que parece e envolve fatores sociais, culturais e até psicológicos. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer que muitas pessoas não têm consciência real do impacto que causam. Elas vivem suas rotinas dentro de um padrão que consideram normal. Se estão acostumadas, por exemplo, a ouvir música em volume alto desde a infância, dificilmente vão perceber que esse hábito invade o espaço dos outros. O que para você é um incômodo quase insuportável, para elas é apenas uma parte natural do dia a dia. Essa falta de consciência não é, necessariamente, má intenção. É, muitas vezes, resultado da repetição de padrões aprendidos ao longo da vida. Outro ponto importante é a questão cultural. Em algumas famílias e comunidades, a convivência é marcada pela informalidade e pela coletividade. É comum ter reuniões barulhentas, crianças brincando em alta voz e festas que se estendem madrugada adentro. Nesses contextos, o silêncio não é valorizado como sinônimo de respeito, mas o barulho é interpretado como expressão de vida, alegria e até afeto. Assim, quando alguém desse ambiente se muda para um prédio ou condomínio, pode continuar reproduzindo o mesmo estilo de comportamento, sem se dar conta de que está invadindo o espaço alheio. A psicologia também nos mostra que, em muitos casos, o barulho é usado como uma forma de compensação emocional. Pessoas que se sentem sozinhas, inseguras ou ansiosas podem recorrer ao som alto como uma maneira de preencher o vazio interno. A música alta pode funcionar como companhia. As conversas em voz elevada podem ser uma tentativa inconsciente de se afirmar, e as festas constantes podem ser um mecanismo para evitar o silêncio que, para muitos, traz à tona sentimentos desconfortáveis. Ou seja, o barulho externo pode ser reflexo do barulho interno. Existe ainda o fator da falta de empatia. Nem todos desenvolveram a capacidade de se colocar no lugar do outro. Para algumas pessoas, se elas não se incomodam com determinado nível de ruído, assumem que ninguém mais deveria se incomodar também. Essa visão limitada leva ao desrespeito involuntário.
Elas não conseguem perceber que cada indivíduo tem necessidades e sensibilidades diferentes. Enquanto alguém pode dormir tranquilamente com música tocando, outro pode perder completamente a noite de sono por conta de alguns decibéis a mais. E não podemos ignorar o aspecto da rebeldia consciente. Existem vizinhos que sabem sim que estão incomodando, mas usam o barulho como forma de impor presença. É como se dissessem: aqui mando eu, e ninguém pode me calar. Esse comportamento, muitas vezes, nasce de frustrações pessoais ou de uma necessidade de afirmar poder em algum aspecto da vida. Pessoas que se sentem sem controle em outras áreas podem encontrar, no volume da música ou no barulho constante, uma forma de demonstrar força ou resistência. Infelizmente, nesse caso, o barulho deixa de ser apenas um hábito e se transforma em um ato de afronta. Outro fator que contribui é a ausência de regras claras ou da aplicação delas. Em muitos condomínios, as normas existem apenas no papel, e a falta de fiscalização encoraja comportamentos barulhentos. Quando ninguém chama atenção, quando não há consequências, a tendência natural é que os hábitos se repitam. Afinal, se não há quem reclame, ou se as reclamações nunca dão em nada, por que mudar? A ausência de limites externos reforça a ideia de que tudo é permitido. Vale ressaltar também que, em alguns casos, o barulho não é intencional, mas inevitável. Famílias com crianças pequenas, por exemplo, dificilmente conseguem evitar sons de brincadeiras, choros ou corridas. Da mesma forma, pessoas com profissões específicas podem precisar usar ferramentas em casa, gerando ruídos involuntários. É claro que isso não elimina o incômodo, mas ajuda a compreender que nem sempre há má-fé envolvida. Diante de todos esses fatores, fica claro que o comportamento dos vizinhos barulhentos não é uniforme. Alguns agem por falta de consciência, outros por questões culturais, outros ainda por necessidades emocionais, e há aqueles que realmente se aproveitam da ausência de regras para impor sua vontade. Compreender essa diversidade é importante porque muda a forma como reagimos. Quando entendemos que nem todo barulho é resultado de má intenção, conseguimos adotar estratégias mais inteligentes de comunicação e de resolução de conflitos. Isso não significa aceitar passivamente a situação, mas ampliar a visão. O barulho, na maioria das vezes, não é apenas som. Ele é reflexo de histórias, de padrões de comportamento e até de dores emocionais. Reconhecer isso não elimina o problema, mas abre caminho para soluções mais eficazes, que envolvem tanto medidas externas quanto uma mudança interna na forma de encarar o incômodo. Depois de entender os efeitos do barulho e as razões pelas quais muitos vizinhos agem dessa maneira, chegamos a uma etapa essencial: as soluções externas. Aqui estamos falando de atitudes práticas, concretas, que podem ser tomadas no dia a dia para lidar com o problema de vizinhos barulhentos. São estratégias que envolvem diálogo, regras, pequenas adaptações no ambiente e até, em alguns casos, medidas legais. E o mais importante, todas essas soluções têm como objetivo restaurar a sua paz, sem necessariamente gerar novos conflitos. O primeiro passo é a comunicação. Muitas pessoas vivem anos sendo incomodadas pelos vizinhos, sem nunca ter tido uma conversa direta. Às vezes, acreditamos que não vai adiantar, ou que a pessoa sabe que está incomodando e faz de propósito. Mas a realidade é que nem sempre o vizinho tem consciência do impacto do seu barulho. Uma conversa clara, educada e objetiva pode resolver mais do que imaginamos. O segredo está na abordagem. Em vez de acusar com frases como "você sempre faz barulho", é mais produtivo usar a comunicação não violenta. "Eu tenho tido dificuldades para descansar porque o som atravessa a parede. Será que você poderia reduzir o volume à noite?" Essa forma de falar não cria confronto, mas abre espaço para a cooperação. Se a conversa direta não funciona, o próximo passo é recorrer às regras coletivas. A maioria dos condomínios, por exemplo, tem um regimento interno que estabelece horários de silêncio e limites de comportamento. Pouca gente lê esses documentos, mas eles existem justamente para regulamentar a convivência. Levar o problema para o síndico ou para a administração pode ser uma maneira formal de lidar com o incômodo. É importante registrar os episódios de barulho, anotar datas e horários, e até gravar trechos como prova, se necessário. Dessa forma, quando o problema for reportado, há elementos concretos para fundamentar a reclamação.
Outra solução prática está na busca por mediação. Muitas cidades e condomínios oferecem serviços de mediação comunitária, onde um terceiro imparcial ajuda as partes a encontrarem um acordo. Esse recurso pode ser extremamente útil porque tira o peso da conversa direta, que às vezes já está desgastada pela irritação acumulada. Com a presença de um mediador, o diálogo fica mais equilibrado e é mais fácil chegar a uma solução que respeite os dois lados. No campo das adaptações pessoais, existem também medidas para minimizar o impacto do barulho dentro da sua casa. Itens como tapões de ouvido, fones com cancelamento de ruído ou até máquinas de som branco podem ajudar a reduzir a percepção dos ruídos externos. Em casos mais persistentes, o investimento em vedação acústica, como portas mais reforçadas, janelas anti-ruído e painéis de isolamento, pode trazer um alívio considerável. Embora envolva custo, pode ser visto como um investimento em qualidade de vida, especialmente se o problema for recorrente e inevitável. Além disso, é válido explorar soluções temporárias que trazem alívio imediato. Se você sabe que em determinado horário o vizinho costuma fazer mais barulho, planejar atividades fora de casa nesses momentos pode ajudar a evitar desgaste. Pode parecer simples, mas criar estratégias de fuga pontuais reduz a sensação de impotência e aumenta a sua sensação de controle sobre a situação. Em situações mais extremas, quando o diálogo não funciona, as regras do condomínio não são respeitadas e o barulho atinge níveis insuportáveis, é possível recorrer a medidas legais. O Código Civil brasileiro, por exemplo, prevê que ninguém deve usar a sua propriedade de maneira a prejudicar o sossego dos vizinhos. Isso significa que, em último caso, você pode registrar ocorrências, acionar órgãos públicos ou até mover ações judiciais. Claro, esse deve ser o último recurso, porque envolve desgaste e tempo, mas é importante saber que o direito ao silêncio está previsto em lei. Outro ponto importante é não agir de forma impulsiva. Quando estamos irritados pelo barulho, é comum querer bater na porta do vizinho no calor do momento ou até responder com outro barulho como forma de vingança. Mas esse tipo de atitude geralmente piora a situação, transforma o problema em um conflito pessoal e cria um ambiente hostil permanente. As soluções práticas externas devem sempre priorizar o diálogo respeitoso e as medidas formais, deixando de lado atitudes que possam escalar a tensão. Por fim, lembre-se de que viver em sociedade exige negociação. Nem sempre é possível eliminar totalmente o barulho, mas é possível encontrar um ponto de equilíbrio. Um vizinho pode, por exemplo, se comprometer a reduzir o volume após determinado horário, ou evitar obras em dias de descanso. Esses pequenos ajustes já fazem uma grande diferença na qualidade de vida coletiva. Portanto, as soluções práticas externas envolvem 3 pilares principais: comunicação inteligente, uso das regras existentes e adaptações no próprio ambiente. Cada caso é único e cabe a você avaliar qual caminho faz mais sentido. Mas o mais importante é entender que existem alternativas e que o silêncio e a tranquilidade não precisam ser apenas um sonho distante. Com ações conscientes, é possível construir um ambiente mais respeitoso e saudável para todos. Até agora, falamos sobre os efeitos do barulho, o porquê do comportamento dos vizinhos e até as soluções práticas externas. Mas existe uma parte ainda mais importante que muitas vezes é esquecida: a solução interna. Afinal, não temos controle total sobre o que acontece do lado de fora, mas podemos aprender a controlar como reagimos do lado de dentro. Essa é a chave da gestão emocional, e talvez seja o ponto que realmente define se vamos viver prisioneiros do incômodo ou se vamos conquistar paz, mesmo em meio ao caos. O primeiro passo é compreender que a mente humana sempre vai reagir a estímulos externos. Isso é natural. O problema não está em sentir irritação diante do barulho, mas em permitir que essa irritação se transforme em dono da nossa mente. É como se o vizinho não estivesse apenas fazendo barulho do lado de fora, mas também ocupando um espaço dentro da sua cabeça. Cada vez que você pensa repetidamente no incômodo, cada vez que revive mentalmente a cena, você amplia o poder que o barulho tem sobre você. A gestão emocional começa justamente aqui, em aprender a não ceder espaço interno ao que não merece. Uma das ferramentas mais poderosas nesse processo é a prática da atenção plena,
ou mindfulness. Ao treinar sua mente para focar no presente de forma consciente, você diminui a capacidade dos estímulos externos de sequestrar sua atenção. Por exemplo, em vez de passar a noite inteira pensando, esse vizinho não me deixa dormir, você pode treinar a mente para se concentrar na respiração, no corpo relaxando, no momento presente. O barulho pode continuar existindo, mas você aprende a não dar a ele o poder de dominar seus pensamentos. Outro ponto fundamental é o autodiálogo. Muitas vezes, diante do barulho, alimentamos pensamentos que intensificam ainda mais a frustração. Eu não aguento mais. Isso nunca vai mudar. Minha vida é um inferno por causa desse vizinho. Esse tipo de discurso interno aumenta a ansiedade e gera um ciclo de sofrimento. O autodiálogo saudável consiste em substituir essas frases por outras mais equilibradas como: esse barulho é incômodo, mas não define minha vida. Ou, eu posso encontrar formas de preservar a minha paz, mesmo nesse cenário. Pode parecer simples, mas mudar a forma como falamos para nós mesmos é um passo gigantesco na gestão das emoções. Augusto Cury fala muito sobre blindagem da mente, e esse conceito se aplica perfeitamente aqui. Blindar a mente não significa ignorar a realidade ou se anestesiar para os problemas, mas aprender a criar filtros emocionais. Imagine que sua mente é como uma casa. Você não pode impedir que alguém toque a campainha, mas pode escolher se vai abrir a porta ou não. O barulho externo pode bater a sua porta mental, mas cabe a você decidir se vai deixá-lo entrar e bagunçar seus pensamentos. Uma técnica prática para fortalecer essa blindagem é a respiração profunda e controlada. Quando o barulho começar a incomodar, em vez de reagir impulsivamente, faça uma pausa. Inspire profundamente contando até 4. Segure o ar por mais 4 segundos e depois expire lentamente pelo dobro do tempo. Esse simples exercício ativa o sistema nervoso parasimpático, que reduz a ansiedade e traz sensação de calma. Dessa forma, você recupera o controle da sua mente antes que o incômodo tome proporções maiores. Outro aspecto da gestão emocional é o desenvolvimento da resiliência. Resiliência é a capacidade de se adaptar às adversidades sem perder o equilíbrio. O vizinho barulhento pode continuar existindo, mas você pode decidir não permitir que isso arruine a sua energia. É como uma árvore que balança com o vento, mas não se quebra. A resiliência não elimina o problema, mas impede que você seja dominado por ele. Práticas como meditação, oração ou exercícios físicos também contribuem para essa gestão interna. Todas essas atividades ajudam a liberar tensões acumuladas, equilibram os hormônios do estresse e fortalecem a mente para enfrentar situações adversas. Quanto mais você cultiva hábitos de cuidado interno, mais preparado estará para lidar com os ruídos externos. É importante destacar que a gestão emocional não significa conformismo. Você não precisa aceitar passivamente tudo o que acontece. Pelo contrário, ela fortalece você para agir de maneira mais estratégica. Quando estamos dominados pela raiva, tendemos a agir de forma impulsiva, o que muitas vezes piora os conflitos. Mas quando estamos em equilíbrio, conseguimos pensar com clareza e escolher as melhores soluções externas. Por fim, lembre-se de que a paz verdadeira não depende apenas do silêncio ao redor, mas da tranquilidade dentro de nós. Você pode morar em um lugar barulhento e ainda assim cultivar serenidade. E pode morar em um lugar silencioso, mas continuar inquieto se a sua mente estiver em desordem. A solução interna é, portanto, a base de tudo. É o que garante que, independentemente das circunstâncias, você continue dono de si mesmo. Em resumo, a gestão emocional diante de vizinhos barulhentos passa por 3 pilares. Não dar ao barulho mais espaço do que ele merece na sua mente, praticar técnicas que fortalecem a calma interior e desenvolver resiliência para manter o equilíbrio mesmo em ambientes adversos. Essa combinação transforma o incômodo externo em uma oportunidade de crescimento interno, mostrando que, no final das contas, a verdadeira paz é construída dentro de você. Chegamos ao fim dessa jornada de reflexão sobre um problema que, embora pareça simples, pode se tornar um dos maiores ladrões da nossa paz: conviver com vizinhos barulhentos. Ao longo desse conteúdo, vimos como o barulho constante afeta a nossa mente, como desgasta as emoções, quais são as razões por trás desse comportamento e quais caminhos podemos seguir para amenizar o incômodo.
E talvez, o mais importante, aprendemos que a solução não está apenas no mundo externo, mas também dentro de nós. O fechamento de tudo isso nos leva a uma conclusão clara. O barulho não é apenas som. Ele é um símbolo dos desafios que enfrentamos ao viver em sociedade. Sempre existirão fatores externos tentando roubar a nossa tranquilidade. Hoje são os vizinhos barulhentos, amanhã pode ser o trânsito caótico, as pressões do trabalho, ou até mesmo dificuldades dentro da família. Se ficarmos esperando que o mundo ao redor esteja em silêncio absoluto para termos paz, talvez nunca a encontremos. Por isso, é essencial compreender que a paz verdadeira começa dentro de nós. Claro, existem medidas externas, como conversar com os vizinhos, recorrer às regras do condomínio, ou até tomar ações legais em casos extremos. Tudo isso é válido e necessário em determinadas situações, mas paralelamente precisamos cultivar uma mente blindada, capaz de não ser sequestrada pelo ruído externo. Essa é a lição mais poderosa que aprendemos ao olhar a questão pelo prisma da psicologia e dos ensinamentos de Augusto Cury. Quando conseguimos combinar as soluções práticas externas com a gestão emocional interna, nos tornamos muito mais fortes. Passamos a perceber que o barulho pode continuar existindo, mas ele não precisa ditar a qualidade do nosso dia. E isso muda tudo. Imagine como seria leve viver em um ambiente barulhento sem carregar o peso da irritação constante. Imagine poder escolher suas reações, em vez de ser refém do incômodo. Essa é a liberdade emocional que todos podemos conquistar. Agora, eu quero falar diretamente com você que acompanhou até aqui. Talvez, enquanto ouvia este vídeo, você tenha lembrado de momentos específicos em que o barulho dos vizinhos tirou o seu sono, roubou sua concentração ou até provocou discussões dentro da sua própria casa. Talvez tenha sentido mais de uma vez a vontade de simplesmente desistir, vender tudo e se mudar. E eu sei como isso é desgastante, mas a boa notícia é que você não precisa viver refém dessa situação. Existem caminhos, existem estratégias e principalmente existe a possibilidade de construir paz interior. O primeiro convite que eu faço é: reflita sobre o que você pode colocar em prática a partir de hoje. Pode ser uma conversa franca e respeitosa com os vizinhos. Pode ser ajustar seu ambiente com pequenos recursos que reduzem o impacto do barulho. Pode ser começar a praticar exercícios de respiração, meditação ou atenção plena para fortalecer a sua mente. Pequenos passos, somados ao longo do tempo, produzem grandes mudanças. O segundo convite é para a interação. Eu quero ouvir a sua voz. Quero saber qual foi a pior situação de barulho que você já enfrentou. Houve um episódio específico que marcou a sua vida? Você já teve algum vizinho que transformou sua rotina em um verdadeiro desafio? Compartilhe sua experiência nos comentários. Esse espaço de troca é fundamental, porque nos mostra que não estamos sozinhos. O seu relato pode ajudar outras pessoas que estão passando exatamente pelo mesmo problema neste momento. E claro, se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like. Esse simples gesto ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que talvez estejam sofrendo em silêncio, sem saber como lidar com vizinhos barulhentos. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos, porque aqui nós sempre trazemos reflexões práticas e profundas sobre temas que impactam diretamente a sua qualidade de vida. Além disso, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Pode ser um amigo que vive reclamando do vizinho, um parente que sofre com o barulho, ou até alguém que nunca parou para pensar na importância de blindar a mente diante dos ruídos da vida. Juntos, podemos espalhar não apenas conhecimento, mas também esperança e estratégias reais de transformação. E para encerrar, eu deixo uma mensagem final. O silêncio que você busca pode não estar apenas do lado de fora. Ele pode estar dentro de você. Quando aprendemos a gerenciar nossas emoções, descobrimos que é possível viver em paz mesmo quando o mundo parece barulhento. O vizinho pode continuar com suas festas, a rua pode continuar movimentada, mas a sua mente pode permanecer serena. E essa é a conquista mais valiosa que alguém pode ter. Portanto, lembre-se, não é o barulho que define a sua vida, mas a forma como você escolhe reagir a ele. Cuide do seu interior, haja com inteligência no exterior e nunca esqueça que você é o gestor da sua própria mente. Obrigado por acompanhar até aqui. Agora é a sua vez. Deixe o like, se inscreva
Compartilhe sua experiência nos comentários e continue comigo nessa jornada de autoconhecimento e transformação.